Você sente o cheiro? Não é só fumaça, não é só carvão. É o perfume metálico do sangue, aquecido pela noite. Caminho entre ruínas que ainda guardam calor, como se as pedras ainda estivessem em chamas. As janelas negras, reflexos distorcidos daquilo que já fui, me olham de volta. Não tenho corpo, não tenho sombra, não tenho respiração. Eu não sou carne, não sou vida. Sou apenas o eco. Sou Serafina e sou a última que restou. A lembrança de algo que já se foi, mas que não cessa de arder. A cidade que vejo ao meu redor é jovem, mas já está marcada por séculos de ódio e dor. A revolução que está prestes a acontecer não será a primeira a consumir as ruas, mas talvez será a última. Os brujá são sempre o estalo da lâmina quando a paciência se parte. Eles são o punho que bate na mesa, fazendo a mesa ceder sob o peso do grito. Eles não aceitam correntes, mas sem saber, carregam uma invisível, uma forjada por dentro, que os aprisiona mais do que qualquer ferro. Eu vi os brujá erguerem impérios, e vi cada império aprender a queimar. Às vezes, a cidade parece um livro escrito em cinzas, cujas páginas viram ao sabor do vento, mas os mesmos nomes insistem em arder, em renascer. Sempre a mesma história, de revoluções, traições e queda. Será essa a nossa sina? Ou apenas o nosso destino? A noite está prestes a cair mais uma vez, e as vozes se levantam. Era uma cidade jovem, mas com um coração velho e cansado. Ruas de paralelepípedos, becos como veias azuis e ralos que cospem névoa como se a própria cidade estivesse respirando. O ar aqui tem o gosto da podridão e da promessa não cumprida. O príncipe, um senhor de voz macia, dizia que amava a ordem, mas, como todos sabem, a ordem tem um preço, e o maior deles é o silêncio dos outros. Cada noite, as carruagens passavam sem rodas, flutuavam nas promessas vazias que só os mortos podem ver. Clubes abriam suas portas com músicas para os vivos e convites para os mortos. Por baixo de cada sorriso, por trás de cada promessa, havia algo mais sombrio, mais profundo. As marcas nas paredes não eram de grafite. Eram talhadas à unha. Não somos gado, diziam. Mas ninguém parecia ver. Ou ninguém queria ver. Ninguém, além dos que sabem ler as cicatrizes que a cidade carrega. E eu, como sempre, estava lá, observando. Foi ali, sob o mercado, que eu vi pela primeira vez. Ele não me viu. Fantasmas só aparecem quando a culpa amadurece e o medo já não assusta mais. Ele se chamava Cássius. Era orador. Fogo em forma de voz, em forma de palavras que cortam mais que qualquer lâmina. Não quero tronos, disse ele, parado sobre um lampião cansado que tremia com o vento. Quero ruas onde não sussurremos com medo. Quero beijos sem permissão de ninguém. Quero que a noite deixe de parecer uma prisão de seda. Ele falava com uma chama nos olhos,
uma chama que tocava os corações dos que o ouviam, fazendo-os respirar de novo. Os renegados, os artistas, os errantes, todos estavam lá, todos escutando, todos rindo. E ao rirem, respiravam sem pedir licença. Eu o observei, de longe, como faço com todos aqueles que têm algo a dizer. E ele, com a sua chama, incendiou a cidade. Mas, ao mesmo tempo, a salvou. Cássius tinha a voz de quem perdeu algo e não se esqueceu. Entre mortal e mais que mortal, ele guardava um resto de sol na memória, um vestígio daquilo que fomos. Ele falava como quem revela segredos há muito guardados, mas também como quem derrama gasolina numa fogueira prestes a consumir tudo ao redor. Quando ele falava, as multidões se aquietavam e, ao mesmo tempo, explodiam. Ele não dizia nada novo, mas algo nele fazia com que suas palavras soassem como revelações, como promessas. Ele mexia nas feridas abertas da cidade, arrancava as memórias mais dolorosas e as jogava no fogo, como combustível. O príncipe diz que somos família. Ele ria, sem dentes. Mas toda família tem o tio que esconde corpos no jardim. A plateia riu, e naquele riso havia uma verdade amarga. Enquanto o príncipe falava em família, Cássius falava em liberdade. A liberdade que nenhum de nós tem. A liberdade que todos buscam, mas ninguém encontra. Eu me aproximei mais. Fantasmas têm fome de histórias, e toda história tem fome de sangue. E eu sabia que Cássius seria mais uma história, mais um nome perdido, uma centelha que queimaria até não restar mais nada. Mas eu queria ouvir o que ele tinha a dizer antes que as cinzas caíssem sobre ele. Ele ergueu a mão. Disse: "Hoje não incendiamos nada. Hoje incendiamos ideias." Mas nos olhos dele eu vi uma chama maior do que qualquer palavra. Ele não queria apenas mudar a cidade. Ele queria destruir o próprio mundo que a governava. E isso teria consequências. Nos dias seguintes, o mercado se transformou em um lugar sagrado para a rebelião. A cidade, que antes parecia caminhar silenciosamente sob o controle do príncipe, agora ressoava com palavras inflamadas, gritos abafados e olhares carregados de um ódio que ninguém ousava mostrar antes. Os cartazes apareceram de madrugada, nas paredes sujas e nas colunas dos prédios desmoronados, com letras tortas, mas nítidas. Se a ordem é silêncio, que a palavra seja desordem. Se a máscara nos protege, por que nos sufoca? Ninguém sabia ao certo quem os escreveu, mas todos sabiam o que significavam. Cássius já não se escondia. Ele se tornou o rosto da revolução, um nome que ecoava nas ruas. Mas o que ele realmente procurava não era só liberdade. Ele estava em busca de uma verdade, algo maior que ele mesmo, algo que o movia além da simples oposição ao príncipe. Ele escrevia pouco, preferia falar, e suas palavras tinham o poder de incendiar almas. Quem escrevia eram mãos anônimas, dedos manchados de tinta e sangue seco, como se o próprio ato de escrever fosse uma revolução. Uma violinista, cujo arco estava gasto pelo tempo, ficava horas escrevendo nas paredes. Um estivador, cujas costas já não conseguiam mais sustentar o peso da vida, começava a deixar sua própria marca nas pedras. Uma jovem que vendia flores e voltava para casa com as mãos vazias, apenas para escutar o que Cássius tinha a dizer. Não lutem contra sombras como se tivessem rosto. Ele insistia com a voz rouca. Deem nome às sombras,
e depois deem nome aos donos delas. Era um manifesto, mas não de violência física, e sim de palavras, de ideias, de um novo tipo de batalha. Quando ele falava, as pessoas respiravam sem pedir permissão. Ele queimava tudo com o que falava, mas ao mesmo tempo oferecia algo valioso, a possibilidade de um novo mundo. Mas como em toda revolução, o que começa com um estalo rápido e feroz acaba por criar algo muito mais sombrio, algo que pode consumir a todos. Eu o segui até o rio, observando enquanto ele encarava as águas. A água não desviava os olhos dele, como se também estivesse aguardando algo. A cidade respirava por baixo das marcas nas paredes. Sabíamos que havia mais do que apenas uma luta por poder ali. Havia algo mais antigo em jogo, algo mais sombrio. A Jayad. A cidade começou a mudar, como se as pedras que antes se mantinham firmes começassem a se mover e a revelar aquilo que sempre estivera escondido. O mercado virou um centro de tensão, mas também de transformação. O silêncio, antes aclamado como a virtude do poder, começou a ceder lugar ao barulho das vozes descontentes. O príncipe, incapaz de ignorar mais, resolveu que era hora de agir, e mandou seus agentes. Eles chegaram mais tarde, como chegam os donos de incêndios quando as chamas já tomaram proporções incontroláveis. As ordens eram claras: sufocar a revolução antes que ela se espalhasse. Mas Cássio não temia a morte. Ele a via como uma velha amiga, e sabia que a morte só tem poder sobre quem teme a verdade. Sua palavra estava mais afiada que qualquer lâmina, mais precisa do que qualquer decreto. E ele falava do que sabia. Os Brujá não eram apenas rebeldes, mas a própria voz do próprio sangue revoltado. Eles eram os que questionavam tudo, sem medo das consequências. Eu vi um homem cair e depois outro se levantar, e uma mulher gritar sem som. O caos, alimentado pela verdade e pelo medo, tomava conta. Mas em meio a isso, Cássio se manteve firme. Ele roubou o pão, mas vocês roubaram a cidade. Ele disse, encarando os guardas que vieram, sem perguntar por quê ou por quem. Eles sorriam com suas leis como se a justiça não fosse algo que se aplica a todos. O que era um simples roubo de pão tornou-se, nas palavras de Cássio, a alegoria de uma cidade que consumia seus próprios filhos. A besta estava ali, aguardando. A primeira faísca caiu em um beco estreito. Uma multidão se formou, e a guerra já não era mais apenas uma ideia. Ela se tornava real. Como tudo o que o Brujá toca, uma revolução foi acesa com a única arma que eles conheciam: o fogo da verdade. Cássio olhou para os guardas e disse com um sorriso estranho, aquele que só um homem que já conhece a morte pode dar: hoje não incendiamos nada. Mas o beco já estava em chamas. E, mais importante, a cidade começava a ser consumida por aquilo que nunca soube que existia. Quando o portão norte cedeu, não foi o ferro que quebrou, foi um acordo. Aqueles ferrolhos seguravam mais do que madeira. Seguravam a mentira de que tudo estava sob controle. O príncipe havia cometido um erro. Ele pensava que poderia apagar o fogo da revolução com leis e sentenças, como se as palavras tivessem poder sobre aqueles que ousam questionar o estado das coisas. Mas a cidade, com seus becos, seus mercados e suas ruas escuras, já tinha escolhido seu caminho. E esse caminho não tinha retorno. A noite estava vazia de qualquer som, exceto o do vento. Não havia mais pregadores nas ruas, nem promessas vazias de ordem. Só os Brujá e aqueles dispostos a segui-los, e os guardas que, com suas lâminas afiadas, moviam-se como sombras alinhadas, sem palavras, mas com intenções bem claras. A rebelião não era mais uma questão de palavras, mas de ações. Quando os portões do norte finalmente cederam, quando os guardas do príncipe marcharam em direção ao centro da cidade, foi como se o próprio tempo tivesse desacelerado.
O som das botas ecoava nas pedras e o ruído das tochas se misturava ao vento que sussurrava segredos que os vivos jamais entenderiam. Cassius estava ali, no meio da massa, observando. Não havia mais espaço para esconderijo ou truques. Ele sabia que aquela noite seria a sua última chance. A última chance de fazer algo que mudasse para sempre o destino dos vampiros na cidade. A última chance de provar que a liberdade não era um ideal distante, mas algo que se conquista com sangue e fogo. "Para trás!" ele gritou, empurrando um jovem anarquista para longe de uma lâmina que cortava o ar. "Abra um caminho para os sobreviventes!" O grito de Cassius ecoou pelas ruas, mas o som das tochas e dos guardas tornava-no quase imperceptível. Entretanto, ele sabia o que ele estava fazendo. Estava salvando o que restava da revolução. A fúria da justiça só poderia ser desviada por um sacrifício. O príncipe pensava que o fogo tinha sido apagado, mas Cassius sabia que, enquanto o fogo ardia em seu peito, ele nunca morreria. O confronto começou. O primeiro empurrão foi suave, quase um gesto inconsciente, mas o segundo foi diferente. Ele era o prelúdio do que viria a seguir. Quando o terceiro empurrão aconteceu, o beco já estava em chamas. O cheiro da carne queimada misturava-se com o cheiro da pólvora, e ao fundo eu vi a sombra do príncipe. Ele se aproximava, mais uma vez tentando colocar fim ao que não podia controlar. E mais uma vez, ele falhava. Capítulo 7. Quando a besta respira. Toda chama pede ar, mas nem todas as chamas estão preparadas para o fogo que as alimenta. Enquanto Cassius e seus seguidores enfrentavam os guardas do príncipe, havia uma ferocidade em seus olhos, algo mais primal. Aqueles que antes eram apenas vozes, agora eram corpos em movimento, movidos pela fúria que a cidade os havia dado. Mas no peito de Cassius havia algo mais primal. Algo que ele não queria ver, algo que todos os Brujah carregam e às vezes não sabem controlar. A besta. A transformação foi rápida. A besta despertou. Quando Cassius avançou, seu corpo se distorceu. As mãos que antes levantavam a palavra agora desceram como lâminas afiadas, rasgando a carne de quem estivesse ao alcance. Seus olhos, que antes estavam cheios de esperança, agora estavam consumidos pela necessidade de destruição. O homem que havia incitado a revolução se tornou o monstro que havia temido se tornar. As mãos de Cassius, que antes seguravam a chama da liberdade, agora eram as mesmas mãos que destroem tudo o que tocam. Ele não percebeu o que estava fazendo até que ouviu os gritos. Ele ouviu o som de uma vida sendo apagada. Mas era tarde demais. A fúria que ele tinha infligido ao príncipe e aos seus soldados se tornou uma fúria que ele não podia controlar. Quando a besta respirou, o ar se tornou pesado. Cassius avançou sobre os seus próprios aliados. Aqueles que o haviam seguido agora estavam correndo, afastando-se do homem que se tornara um predador. Não havia mais palavras, apenas ações. E a ação era destruição. "Cassius!" O chamei, quase um sussurro, mas ele não me ouviu. Ele estava além de si mesmo. Ele já não era mais quem eu conhecia. A cidade já não era mais a cidade que eu conhecia. O fogo tinha ido longe demais. A revolução, que antes parecia ser uma chama, agora era um incêndio incontrolável. O príncipe, que até ali antes vinha marchando em sua marcha de comando, observava a distância. Ele sabia que o Cassius que ele temia nunca de fato foi o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo era o fogo. O fogo que arde nos corações dos Brujah e que consome não só o inimigo, mas a própria alma de quem o alimenta. Naquela noite, a cidade estava silenciosa de uma maneira que não costumava ser. Não era o silêncio da calma, mas o silêncio da tensão crescente.
Algo estava se aproximando, e Cassius sabia que a revolução que ele havia incitado não seria mais uma simples luta de facções. Estava se tornando um palco para algo muito maior. Mas o que, exatamente, ainda era um mistério. Ele encontrou um antigo Nosferatu, um de seus aliados nas sombras, que lhe entregou uma carta sem remetente. As palavras eram curtas, mas carregadas de um peso que ele não podia ignorar. Os velhos plantam memórias em cabeças jovens, não para guiar, para desviar. A carta foi escrita com uma tinta que parecia ter sido manchada com sangue, mas isso não era o que mais o incomodava. Era a mensagem. Algo estava manipulando o que ele pensava ser a sua própria história. Algo estava plantando lembranças e, pior, ele começava a duvidar de sua própria memória. Quem está nos manipulando? Cassius perguntou ao Nosferatu. Os velhos. Alguns ainda dormem, outros caminham. Todos esperam que você se devore sozinho. Cassius olhou para o Nosferatu com um olhar desconfiado, tentando entender o que ele queria dizer. Mas o Nosferatu apenas sorriu, um sorriso triste e vazio. Ele sabia mais do que estava disposto a dizer. O que Cassius não sabia era que sua revolução era parte de um jogo maior, e ele já estava sendo manipulado, sem perceber. O Nosferatu entregou-lhe outro pedaço de papel com um símbolo que Cassius nunca tinha visto antes. Os Tremere estão à espreita, e suas memórias não são suas. Não se esqueça disso. Cassius sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele estava em um campo de batalha que não entendia completamente e agora estava sendo arrastado por forças que ele não podia controlar. Capítulo 11. Cartago respira. A cidade, sob a liderança de Cassius, estava mudando, mas não da maneira que ele imaginara. Seus seguidores estavam se fragmentando. Alguns queriam liberdade, outros buscavam destruição, e muitos estavam começando a questionar se sua revolução era realmente o que eles queriam. Essas divisões internas dentro de seu próprio movimento era algo que Cassius não esperava. Na mesma noite, ele recebeu uma visita inesperada. O príncipe apareceu mais uma vez com sua calma fria, mas com um toque de desespero em seu olhar. Você não pode simplesmente destruir tudo, Cassius. Você acha que está lutando por algo maior, mas o que está fazendo é abrir uma fenda no que, no final, você vai chamar de sua própria ruína. Cassius sorriu, mas não com alegria, não com vitória. Ele sabia que o príncipe estava certo de certa forma. Ele não estava apenas desafiando a ordem estabelecida, mas começando a questionar se a verdadeira batalha estava realmente contra os Ventre ou contra algo ainda mais antigo. Eu sei o que você quer dizer, príncipe, mas os tempos mudaram. Não há mais máscara. Os jogos acabaram. O príncipe olhou para ele, seus olhos carregados de um aviso que Cassius não queria ouvir. A Diarra não tem fim, Cassius. Não há vitória, só ruína. E antes de se virar, o príncipe sussurrou, como se soubesse de algo que Cassius ainda não entendia. Você está sendo observado por olhos que nem mesmo você pode ver. A cidade de Cassius estava à beira de um abismo. Não era apenas a tensão política ou a revolução que o consumiam. Ele sentia, nas ruas silenciosas e nas esquinas sombrias, que algo maior estava em movimento. Algo que não podia ser controlado. Algo que nem ele poderia incendiar ou destruir com palavras e ações. Ele começava a entender que os Tremere, aqueles mestres da magia vampírica, estavam envolvidos de maneira mais profunda do que ele imaginava.
Havia rumores de um pacto secreto, algo antigo e enterrado nas catacumbas da cidade. Cassius sabia que estava caminhando em direção a um precipício e que as sombras observavam seus passos. Num de seus encontros com os anarquistas, um toreador se aproximou, com um olhar desconfiado. Você está jogando o jogo dos Tremere sem saber, Cassius. Eles não são apenas manipuladores de sangue e magia. Eles controlam o conhecimento. E se você continuar em sua busca pela liberdade, você vai acabar sendo uma peça deles, sem perceber. Cassius ficou em silêncio. Ele nunca pensou que a sua revolução, que começou com uma ideia pura de liberdade, pudesse ser corrompida por algo tão antigo. Mas agora ele via que havia mais em jogo do que ele jamais imaginara. Ele começou a questionar a si mesmo. Quem realmente estava por trás da cortina? Quem o estava conduzindo? Os Tremere estavam manipulando os Brujah e outros clãs, como peças em um jogo que nem mesmo Cassius poderia compreender. E a verdadeira pergunta que surgiu na sua mente foi: por quê? Capítulo 13. A Guerra Invisível. Cassius caminhou pelas ruas da cidade, as mesmas que ele havia prometido libertar, mas agora ele sentia o peso do que estava acontecendo. Ele sabia que a sua revolução estava a ponto de tomar uma direção irreversível e que não havia mais como voltar atrás. A cidade parecia respirar com uma frequência própria. O príncipe havia desaparecido das ruas, mas seu espírito ainda dominava. E no lugar onde Cassius uma vez viu liberdade, agora só havia uma espiral de conflito. O fogo da revolução já estava apagando o que ele havia conquistado. No entanto, ele sentia uma nova presença, uma força que não podia mais ignorar. Serafina, aquela sombra que observava de longe, se aproximou mais uma vez. Você está perdendo o controle, Cassius, disse ela com sua voz suave e cheia de presságio. Você acha que a guerra é contra o príncipe ou os Ventrue, mas você está lutando contra algo muito maior, a Dyad. Ele a olhou confuso. A Dyad? Ele nunca tinha realmente entendido o que isso significava. Mas a luta está aqui, nas ruas, com os vampiros que nos oprimem. Não consigo ver além disso. Serafina sorriu, mas era um sorriso triste, quase uma lembrança de algo perdido no tempo. O jogo que você está jogando já foi jogado antes, Cassius. Caim já enfrentou Abel, e agora os filhos de Caim jogam o jogo da Dyad. O conflito que você está vendo não é apenas seu. Ele está acontecendo entre todos os clãs. Você não é mais uma vítima, Cassius. Você se tornou uma peça nesse jogo. E em algum momento, todos os clãs vão entender que não há mais vencedores, apenas sobreviventes. A verdade nas palavras de Serafina o atingiu como um golpe. Ele percebeu que estava no centro de algo muito maior. Algo que estava além de suas ideologias e suas batalhas pelas ruas. Mas ele não sabia ainda qual seria o preço dessa compreensão. E mais importante, quem seriam os verdadeiros inimigos? A revolução de Cassius estava em um ponto de não retorno. O fogo já não era mais apenas nas palavras e nos gritos nas ruas. O caos havia se infiltrado até no próprio coração de Cassius. Ele já não sabia mais em quem confiar. Seus aliados se fragmentavam. As palavras de Serafina ecoavam em sua mente, mas ele não sabia se isso o assustava mais do que o medo da guerra que estava por vir. Naquela noite, ele se sentou sozinho em uma das muitas praças desertas da cidade. O som distante de uma explosão interrompeu os seus pensamentos, seguido por gritos abafados. Ele se levantou, determinado a agir. Mas ao dar o primeiro passo, uma sombra surgiu na sua frente.
Era Serafina novamente, mas desta vez ela parecia diferente. Algo nas suas palavras transmitia uma sensação de urgência. Você não pode mais fugir, Cassius. A batalha não é mais aqui. Eles estão observando. Eles já sabem de tudo. Você se tornou uma peça nesse jogo. E antes que você perceba, o jogo vai terminar. Cassius a encarou, mas ela não explicou mais nada. Com um olhar sombrio, ela se afastou, deixando Cassius com um peso nas costas. Ele sentiu o peso das palavras dela. O jogo vai terminar. Com o destino de Cassius agora em mãos de forças que ele não controla, ele começa a perceber que sua revolução foi apenas o começo. A Jihad está prestes a engolir todos os clãs, e Cassius está prestes a ser um jogador nesse jogo mortal. Mas ele sabe que nem todos os vampiros jogarão pelas mesmas regras. Quem será o próximo a ser engolido pela Guerra das Sombras? E quem ou o que está realmente manipulando os Brujás? Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre o que vai acontecer com Cassius e os outros clãs, não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal para mais histórias épicas do universo de Vampiro, a Máscara. A Revolução dos Brujá está apenas começando, e os próximos capítulos podem ser ainda mais intensos. Fique ligado para a próxima parte dessa jornada.